Bom dia a todos, iniciando aqui mais um vídeo de estudo de mini índice e mini dólar. Hoje, dia 3 de outubro de 2022, primeiro dia útil do mês de outubro. Começando aqui, pessoal, com o índice, né? Olha o movimento forte que ele fez na sexta-feira, um movimento agressivo, com volume, com volatilidade, com força, né? Querendo aí ter uma recuperação. Ele entrou na zona de defesa, de suporte, que é essa região aqui, que a gente tem comentado muito, esse desenho aqui, essa região, ela está desenhada aqui há muitas semanas, esperando que o preço viesse até aqui, para tentar ver se isso se transforma em um fundo antes do rompimento desse topo. Então ele está armando aqui essa situação, apesar de aqui ele está fazendo topos e fundos descendentes, né? Ele pode estar chegando, ele pode sim ainda vir beliscar um pouco mais, para só depois reverter. Então ele ainda tem espaço para cair mais, e aí a gente estaria montando algo parecido com essa estrutura aqui, ó. Ele não chega a testar esse topo e já cai, e aí a gente tem aqui como barreira as médias, né, segurando, olha aqui a média de 17, exatamente aqui segurando o preço, né? Ele parou nesse ponto. Então aqui hoje ele pode vir começar a testar esse fundo, ele pode vir querer recuperar mais para depois dar uma pancada. Ou, claro, de fato já vir testar esses topos aqui, o que ficaria uma estrutura um pouco estranha, né? Ou seja, a gente sair dessa zona de congestão aqui, ele veio, mas o comprador não quer que ele fique abaixo desse preço. Ele fechou 2 dias abaixo, mas o comprador empurrou para cima e aí fez esse candle forte aqui. Então, podemos esperar essa estrutura, ou então até um pouco mais de subida e o teste desses topos, né? Então, sempre olhando o viés da queda, o viés da subida, inclusive também o viés da lateralização. Ele pode sim agora voltar para essa região. Imagina que a gente tinha essa região aqui, né? Ele passou aqui, operou abaixo, mas aí pode ser que ele volte e fique nessa região. Tá? Então, no índice, o importante é o rompimento dessa região, desses topos que foram feitos aqui 1, 2, 3 vezes, depois esse e depois esse. Né? Mas o rompimento desse topo aqui ó, já se configura um pivô de alta. Precisa romper esse topo, é o grande desafio aí do índice. Né? E do lado contrário, ele pode vir testar esse topo, falhar e cair mais um pouquinho. E aí entender se ele vai fazer um fundo ou se ele vai querer, de fato, pegar a tendência para baixo. Tá? Fica aí essa avaliação do índice, tá, pessoal? No 15 minutos aqui, deixa eu ver por 5 minutos, né? Como é que foi nossa sexta-feira, né? Sexta-feira a gente tinha já um ponto de briga aqui, né? Que a gente desenhou. Ele abre na região de briga, ele cai, ele dá o sinal de venda aqui nos tempos menores, né? Ele dá uma condição de venda, porque aqui é o nosso alvo de venda, claro, passando por essa região aqui, que é uma região de suporte, e ele de fato vem até o ponto que a gente estudou como alvo, né? Por que a gente está falando isso, pessoal? Porque a gente desenha essa estrutura. Né? Apesar dele ter aberto acima, foi o primeiro candle do dia, né? Então, claro que a gente tem que ficar desenhando as opções, né? Então, ok, vamos tentar pensar nessa estrutura, né? Mas ele já abriu para cima, né? Ele poderia estar movimentando assim, né, pessoal? Como ele abriu para cima, ele pode recuar até esses níveis para poder voltar a subir. Mas não foi o que ele fez, ele simplesmente ignorou essa abertura, né? Ele abriu na região abaixo desse topo, foi e voltou. Então eu ignorei esse pavio e mantive essa estrutura, né?
E aí ele dá uma venda dentro do nosso operacional, ele dá uma venda aqui nessa falha de topo, com esse objetivo de alvo aqui. E ele vem exatamente aqui. Já aqui é minha região de compra, né? Então aqui, no 2 minutos, nos 5 minutos, ele falha e ele aqui começa a dar as compras, né? E aí quando ele compra e sobe bonito. E aí é mais uma operação de continuidade, né? Você vê que ele já não corrige tanto. Ele aqui não quis corrigir, ó, quando ele fez esse topo aqui que segurou, olha aí, ele não corrigiu, né? Ele não fez esse movimento para ir. Ele estava bem forte, então ó, ele consolidou no tempo. E quem me acompanha aqui sabe que essa consolidação é a mesma coisa dele fazer isso aqui. Né? O preço está descansando para poder pegar uma subida de novo. Então, quando ele consolida, que ele monta essa bandeirinha aqui, rompe, ele rompe forte. Ele segura um pouco aqui, ó, nessa região, mas depois vai para cima de novo. E aí parece que ele acha um fundo, ou desculpa, um topo. Lá pelo 15 minutos a gente tem essa estrutura aqui. Pelo 15 minutos, tá, pessoal? E aí ele vem, opa, chegou nesse topo, deu aqui uma venda lá nos tempos menores, com o objetivo de cair até essa região. Ele segura bem perto e aí dá as compras de novo. Que não é o melhor ponto da compra, porque está muito perto do topo. A compra melhor seria um pouco aqui embaixo, mas ele deu. Ele estava um dia forte. E ele foi, né, pessoal? Foi, segurou aqui no próximo a resistência que a gente já tinha marcado. E aí meio que andou de lado, né? Quando ele montou essa estrutura, lá pelo 15 minutos, a gente tem esse desenho. Né? Então, quando ele montou essa perna, aqui ele dá a venda só aqui, né? Ou seja, aqui já é ruim vender aqui, porque ele já está na região que é de compra. Ele não deu a venda aqui em cima, só se quem pegou algum movimento aí de 1 minuto e tal. Então ele pega, vem, bate no ponto da compra, dá a compra aqui, ó, e vai testar o topo de novo, que aí falha. Aí fica aqui nessa região e vai testar o topo de novo e fecha tentando testar esse topo. Então, pessoal, no índice aqui, eu estou com essa estrutura montada, esse topo é importante, esse fundo aqui é importante, e aí a gente tem que entender que o índice vai estar querendo montar essa estrutura, tá? Teste de topo 1, teste de topo 2, teste, quer dizer, topo montado, teste 1 e teste 2. Então vamos aguardar aí para ver o que ele quer montar. A gente sabe que aqui é a nossa região de compra, porque é onde o preço pode recuar. Ele já veio aqui, ó, e deu compra, então ele pode muito bem aqui testar, veio aqui, testou, vem aqui para testar de novo. E a gente está montando uma estrutura maior assim. Então a gente continua com essa visão. Tá? E aqui é a nossa região de venda, assim como ele romper esse topo aqui, a gente opera comprado, mas também se ele falhar, a gente pode vender, né? Então é isso, pessoal. A gente está com essa estrutura desenhada aí. Vamos ver. Aqui eu estou, o 15 minutos ele está mais. Não dá para a gente ver direito, por isso que eu estou operando no 5, tá, pessoal? Estou fazendo esse estudo no 5, mas com a visão do 15, tá? Com olhando o 5, mas desenhando aqui o movimento do 15, que é o nosso tempo referência, certo, pessoal? Então, nosso estudo do índice é esse hoje. E vamos ali para o dólar, né? Deixa eu só minimizar um pouquinho aqui. A gente está fazendo essa tela aqui, né, pessoal, mas de topo a fundo desse movimento, a gente tem aí 1.300 pontos, né? Muito ponto. É muito ponto. São muitos pontos. Aqui no dólar, pessoal, aqui que a gente tem estrutura, né? O dólar aqui querendo armar também se movimenta de alta, né? Lá no índice a gente tem essa estrutura também sendo montada no diário, né? Só que aqui ainda o índice ele não virou a perna ainda para a perna 3, ele ainda está na perna 2. Essa perna aqui é a perna 2, né? Ainda que ele fique assim, ele só não pode romper esse topo aqui. Então, o índice no diário, ele está
no semanal, né, ele está querendo montar essa estrutura, e o dólar também. Por incrível que pareça, a gente vê o dólar aqui num movimento semanal também, ó, com essa estrutura. Até que a gente tenha uma outra visão, até que ele rompa, até que ele venha e faça isso e rompa esse fundo, eu consigo ver o dólar também nessa estrutura. Se a gente fizer esse movimento aqui, pessoal, ó, do semanal, aqui pode ser o ponto de exaustão da subida, né? Ele pode estar fazendo isso aqui agora para começar a cair, né? Então, aqui também é um ponto super importante, lá pela visão do semanal. Vou deixar mais claro para vocês, vou pôr o semanal aqui para a gente dar uma olhada. Deixa ele carregar. Opa, tirei foi ali. Deixa eu tirar o estudo. Olha só, pessoal, então no semanal, que estrutura a gente tem, né? Lá a gente tem até essa estrutura maior aqui acontecendo, né? Agora, essa perna 3 aqui, ele pode estar fazendo isso aqui, né? Ele pode não querer descer direto como desceu aqui, né? Então, ele vem, testa esse fundo, falha, ele pode estar aqui querendo armar para cair, pelo semanal. Então, essa região aqui é importantíssima para o dólar, né? Porque ele operando acima daqui, a gente está operando mais comprado, visando uma reversão aqui, ó, né? Para vir buscar esses topos de novo. Então, o ponto que o dólar está trabalhando é um ponto bem crítico e a gente precisa ter muita atenção aí. Vamos voltar aqui para o diário, né? Então, a gente vê aqui muita força compradora, né? Ó, muita força, por mais que ele caiu muito na sexta, ele recuperou e fechou nessa faixa aqui. Então, o teste desse topo aqui no 5.468 é muito importante. A gente vê que aqui, ó, 1, 2, 3, 4 dias foi onde ele segurou. Então, a continuidade da subida precisa do rompimento dessa faixa de preço. Ou então, ele realmente segurar aqui e começar a reverter e vir buscar essa região de fundo. Tá? Então, muito importante o rompimento para a continuidade da subida desse ponto aqui no dólar, tá, pessoal? Vindo aqui para 15 minutos, o que a gente tem aqui? A gente vê uma coisa muito consolidada, né? A gente vê aqui do topo para o fundo, do fundo para o topo, do topo para o fundo, do fundo para o topo. Claro que andou de lado aqui esse período. Então a gente vê uma coisa mais lateralizada do que de fato em tendência, né? Esse aí a gente está falando dos últimos 4 dias, né, pessoal? A gente olhou lá pelo diário que foram 4 testes de topo ali, que na verdade foram 3 testes de topo, né? A gente tem esse teste aqui, aí depois a gente tem esse teste aqui, está vindo agora para esse 4º teste. Olha que movimento forte, né? Ele cai, ele abre aqui lateralizado, só segura um pouco, muita volatilidade, cai, vem testar esse fundo, falha nesse fundo e sobe com tudo, quase chegando a testar esse topo de novo. Então aqui, pessoal, a gente está numa lateralização chata. Eu acho que a gente, abaixo dessa linha aqui, ó, eu acho que a gente tem que buscar as vendas, voltando a buscar aqui esse fundo, esse teste de fundo, acima dessa região, dando sinal, a gente vem tentar buscar esse topo, mas está uma coisa muito mais desconfigurada aqui no 15 minutos do dólar, tá? Consolidação é difícil operar, mas tem que se comprar o fundo e vender o topo. Então, chegou nessa região aqui, deu sinal de venda, vamos vender. Chegou nessa região aqui, deu sinal de compra, vamos comprar. Se não, é esperar rompimentos e confirmações. Não adianta querer entrar aqui no rompimento, porque ele pode bater e voltar na sua cara, né? Então, temos que ter muito cuidado aqui. Mas aqui, a operação ideal é venda aqui com o devido sinal, compra aqui. Ou então esperar ele romper e dar a compra. Ou esperar romper e dar a venda. Até operar abaixo dessa linha aqui, a gente está no meio de caminho. É muito complicado operar nessa situação.
Porque ele pode simplesmente vir até aqui e querer subir, né? Ele está numa consolidação, ele não escolheu um lado claro, né? Tá certo, pessoal? Então tem que ter muito cuidado no dólar ali hoje. O ideal é ele romper essas regiões aqui, essa e essa, para dar um pouco mais de tendência para a gente aí, tá bom? Hoje nós temos operando aí o futuro americano em 0,35 e nós temos notícia às 11 horas, tá, pessoal? 11 horas tem notícia EPM industrial, então tem que ter cuidado aí com a nossa exposição nesse horário. E também operando a 0,3, né, a gente está falando que o dólar pode abrir aqui nessa região, né, um pouco abaixo aqui, perto das médias, ele pode estar abrindo nesta região aqui. Então a gente tem que ficar atento para ver o que ele vai fazer depois. E o índice 0,3, 0,4 para cima, ele vai abrir já aqui um pouco, já perto dessa região aqui. Opa. Vai abrir perto dessa região aqui. E aí talvez já dê um teste para a gente, né? A gente abre aqui, aí vem aqui, ó, já vem testar essa região para nos dar a compra, né? Ou então ele testa e vem para baixo desse suporte aqui agora, né? Que vai ser suporte, vem abaixo dessa resistência atual e nos dá a venda, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço. Desejo a todos aí um ótimo mês, um ótimo dia de trades. E a gente volta amanhã com um novo vídeo. Um abraço a todos, bom dia.